Abra sua Bíblia aí, em Neemias, capítulo de número 6, baixa o fundo. Neemias, capítulo de número 6. Todos acharam? E o verso de número 3. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 3. Para você achar Neemias é fácil, vai até Salmos e volta. Aí vai ter Jó, Esther e Neemias. Glória a Deus. Amém? Diz assim, ó, o verso de número 3. O subtítulo: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. O verso 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixar e fosse ter convosco. Amém? Vou ler de novo. Então, enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Meus irmãos, esse livro de Neemias, ele faz parte da mesma história do livro que vem antes dele, que é o de Esdras. Na verdade, se você for pegar o livro do Antigo Testamento dos judeus, na verdade ele é um livro só. Ele vai contar a história do povo, quando ele sai do cativeiro, quando ele é liberto dos 70 anos, dos quais eles foram condenados a passar. Só que aqui, onde que nós lemos, o povo já tinha sido liberto em partes, e eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, porque tinha sido destruída, a cidade tinha sido destruída. A cidade tinha sido invadida e tinha sido totalmente destruída. Imagine só a desolação que é. Na verdade, tudo isso começa quando o reino de Israel ele é dividido. Você lembra? Primeiramente, não existia rei sobre Israel. Era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Um governo teocrático é um governo que é um povo que é governado por Deus. Então era Deus que governava o povo, era Deus que ditava as regras para o povo em todo momento. Não existia um rei, não existia um presidente, um primeiro-ministro, não existia. E aí, passado o tempo, Deus levanta o primeiro rei, que é Saul. Saul ele é levantado como rei. Lembra, o profeta Samuel unge ele, e ele passa a ser o primeiro rei de Israel. Passando um tempo, nós temos o segundo rei, que até hoje, para os israelitas, foi o maior rei que reinou sobre Israel, que é Davi. Um rei muito conhecido, né, Bruno? É um rei que as suas histórias são contadas, porque era um rei muito valente, era um rei destemido, era aquele rei de filmes, né? Que vai para a batalha, que quebra barreiras, paradigmas. Passando o reinado de Davi, vem o reinado do teu filho, Salomão, que é aquele rei sábio, que é aquele rei diplomático, aquele rei que encanta todo mundo com a sua sabedoria. Só que Salomão, ele peca contra Deus. Você lembra que ele se desvia? Murilo, senta lá, depois você lava.
ele peca contra Deus. Você lembra que ele se desvia do caminho? Ele se desvia totalmente do caminho. A palavra vai falar que ele começa a fazer templos para deuses pagãos. Ele começa a adorar deuses pagãos. E ali o Senhor fala assim, ó, porque você cometeu esse pecado, eu dividirei o reino, eu vou arrancar o reino da tua mão e eu vou dividir ele. Porém, eu vou manter uma lamparina acesa, ou seja, eu vou manter alguém no trono, não por amor a você, mas sim por amor ao meu servo Davi. E quando Salomão morre, o teu filho Roboão, ele assume o reinado. E ali vem e se cumpre a palavra de Deus. Deus rasga o reino no meio. 10 tribos ele entrega na mão de Jeroboão. E 2 tribos, que é a tribo de Benjamim, de Judá, fica na mão do filho de Salomão, como promessa da lamparina que se manteria, que é Benjamim e Judá, que é o reino do sul e o reino do norte. Aqui, meu irmão, começa a história da queda de Israel. Porque a partir desse momento, reis e mais reis são levantados e vão caindo um após o outro. Poucos são aqueles que agradam a Deus. E Deus, ele levanta diversos profetas para avisar o povo do seu pecado, para falar do povo, para o povo que Deus não estava se agradando daquilo e que um cativeiro viria, um castigo viria. Porque Deus, ele não é um Deus que se agrada com o meu e com o teu sofrimento. Antes de ele aplicar um castigo, ele sempre vai te avisar. Ele sempre vai falar para você, olha, toma cuidado. Olha, não é por aí. Não faça assim, não vai dar certo. E assim foi com aquele povo. Só que era um povo, como a Bíblia diz, que era um povo de servidura, que era um povo obstinado a pecar, era um povo que gostava de viver segundo a tua vontade. Pois bem, então, passado muitos anos, chegou o reinado de Oséias, e Oséias, ele já estava pagando alguns tributos para a Síria, para o rei Salmanaser. O rei Salmanaser, ele vem contra Samaria, que era a capital do reino do norte, e a toma. E leva o povo, uma parte do povo já para a Síria. E ali ele começa o cativeiro, começa o sofrimento. Passado algum tempo depois, Zedequias, que era o rei do reino do sul, ele também cai, porque Nabucodonosor já tinha tomado o reino da Síria, e agora ele que tinha um grande império, então ele vem contra Judá, e a capital é Jerusalém, e toma o povo, e leva para o cativeiro da Babilônia. 70 anos, irmãos, durou esse cativeiro. 70 anos de sofrimento, 70 anos de dor, 70 anos de angústia, de tristeza, de solidão. Não é fácil você ser arrancado da sua terra e ser levado para um outro lugar. Mas foi isso que aconteceu como cumprimento daquilo que o Senhor já tinha falado para eles. Falou, olha, se não se endireitar, se não caminhar conforme a minha palavra, vai vir um grande ai, vai vir uma grande dor. Só que, como tudo passa, irmão, o reinado de Nabucodonosor também passou. E aí quem vem agora para reinar e estabelece um grande império são os medo-persas, que tem como seu rei Ciro, do qual o próprio Deus fala que é teu servo. Fala, olha, Ciro, o meu servo. E Ciro, tocado pelo Espírito Santo, Ciro, movido pela vontade de Deus, ele dá um decreto para liberar a primeira parte do povo que vem lá dos Medo-persas, vem da Babilônia, de volta para Jerusalém. E aqui eu quero fazer a primeira pausa, porque quando Deus resolve restaurar
Jerusalém, ele não começa pelo governo. Quando Deus começa a restaurar Jerusalém, ele não começa por aqueles que são sábios, ele não começa pela parte intelectual. Ele levanta Esdras, que é sacerdote, ele levanta Esdras, que é escriba, para começar a ensinar ao povo e reconstruir o templo. Ou seja, você quer começar a construir a tua vida, começa pela parte espiritual. A primeira coisa, ele levanta Esdras e falou: volta e reconstrua o templo e começa a ensinar a minha lei para o povo. Meu irmão, os seus muros estão destruídos, a tua cidade está assolada, você está precisando recomeçar, ou você quer começar algo, começa pela sua espiritualidade. Começa orando, começa jejuando, começa buscando a presença de Deus. Ei, a palavra fala assim, ó: apresente os teus planos ao Senhor e todos eles certamente prosperarão. Você tem um projeto para 2023? Comece apresentando ele a Deus em suas orações. Você tem um plano, um projeto para a sua família? Começa apresentando esse plano, esse projeto em jejum e em oração, porque aí há garantia de dar certo. Não tem garantia que vai ser fácil, mas que vai dar certo sim. Porque facilidade, porque vitória não tem nada a ver com facilidade, irmão. Não tem nada a ver. Vitória é a consequência daquele que insiste. É a consequência. Todo aquele que vence é porque ele insistiu. Agora, facilidade é outra coisa. Porque nós temos isso na nossa mente, não temos? Que se Deus confirmou, tem que dar tudo certo. Se Deus confirmou, não pode ter nenhum obstáculo. Não podemos sofrer de nenhuma forma. Tem que ir tudo maravilhosamente bem. Não é assim. E nós vamos ver no decorrer dessa pregação que esses homens enfrentaram muitas lutas. Pois bem, Deus levanta Esdras, e Esdras vem para a reconstrução do templo. Só que as lutas são tão grandes, as lutas são tão difíceis, que aquela construção ela para por um instante. Aquelas pessoas elas pararam de fazer o templo e foram viver a sua vida. Ali os anos se passam e Deus agora ele vem levantar mais um homem para dar sequência nos planos de Deus. E esse homem é Neemias. Neemias, se você olhar no capítulo de número 1, no verso de número 11, você vai ver que ele mesmo fala que ele era copeiro do rei. Ele trabalhava como copeiro. Imagine só, meu irmão. Nós estamos aqui no Brasil, e nós somos invadidos por outra nação, e a pessoa te pega e te leva para dentro da casa dela, para você servir ela. Imagina que serviço legal, hein? Imagine só. Você tem que servir aquele que trouxe toda a tristeza para a sua vida. Você tem que servir aquele que acabou com a tua família, que desolou, que destruiu tudo que você tinha, e você tinha que servir ele. Você tem que servir ele. Alguns falam que Neemias nasceu no cativeiro, mas isso não diminui o sofrimento, isso não diminui a dor. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes até aumenta, porque ele nunca foi livre, já nasceu preso. Mas Neemias ele estava ali. E no capítulo de número 1 vai falar que alguns que estavam lá em Israel vieram, e ele vai perguntar como que estava, como que ficou o povo que lá, os remanescentes. E ele recebe uma notícia dura, que é a notícia que fala que muitos estão sofrendo. Você quer ver só?
o verso de número 3, disseram assim, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as tuas portas queimadas. Aí o 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando a Deus do céu. Imagina só, o cara está naquela luta, está naquela prova. Aí ele fala assim, não é possível, não dá para ficar pior. Não dá para ficar pior. Só que vem aquela notícia que nos mostra e nos comprova que sempre dá para piorar, meu irmão. Pastor, mas que palavra que é essa? É uma palavra verdadeira, irmão. Sempre dá para ficar mais difícil. Imagina, ele fala, a esperança é o quê? É de ser liberto. Só que a palavra que ele recebe não é uma palavra de ânimo. A notícia que ele recebe não é uma notícia de vitória. É uma notícia que aqueles que ficaram lá estão em grande miséria, estão passando por muita dificuldade, estão passando por uma situação extremamente difícil. E aí o que acontece? A parte humana dele sobressai. Ele começa a chorar, porque chorar diante de uma grande dor, meu irmão, não é vergonha para ninguém. Chorar num grande sofrimento não é vergonha para ninguém, porque tem gente que acha que é super-homem, tem gente que acha que tem que ser forte a vida inteira, só que não é assim, meu filho. Até Jesus chorou, até Jesus chorou. Davi chorou, lembra que Davi chorou? Quando mataram o seu filho, aí a palavra vai falar assim, e o rei chorou. Jesus chorou. Meu irmão, não queira ser um super-homem, não queira ser a mulher maravilha, não queira ser aquela pessoa que é imbatível, não. Se o momento é de dor e sofrimento, chore, se lamente sim, porque o choro e o lamento não vai te fazer menos homem e nem menos mulher. Não vai. Isso não quer dizer que você não confia em Deus. Isso não quer dizer que você não é um servo de Deus ou que Deus te abandonou, não. Só está provando a sua natureza humana e a sua dependência de Deus. E isso não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Você se lamentar, você chorar. Presta atenção, ele fala, e por alguns dias. Ou seja, durou. Aí ele, por alguns dias o quê? Ele orou e jejuou. Ele foi orar e foi jejuar. No seu momento de dor, no seu momento de aflição, no seu momento de angústia, vai orar a Deus. Eu sei que muitas vezes nós não temos nem palavras para falar, não é verdade? Nós queremos até orar, mas parece que entala. Mas eu vou te falar uma coisa, 5 minutos seu de joelho, em silêncio, perante Deus, pode valer por muito mais palavras do que você gostaria de falar, porque o Espírito Santo, ele vai pegar aquele teu momento, aquele teu sentimento, e ele vai orar ele a Deus, por gemidos inexprimíveis, por a sua vida, pela tua causa. Seja uma pessoa de princípios. Então Neemias, ele ora a Deus e ele jejua a Deus, porque aquilo abateu ele, e ele tinha que voltar ao seu trabalho. Presta atenção que interessante, ele tinha que voltar ao seu trabalho. Qual que era o trabalho dele? Estar diante do rei. Esse é o trabalho de Neemias, servir o rei. Olha o que está escrito no capítulo 2, na parte C do verso 1, vai dizer assim, porém nunca antes estivera triste diante dele.
Ele está falando assim, ó, eu nunca estive triste diante do rei. Ele tinha o melhor serviço do mundo? Era o serviço que ele desejava? Era tudo aquilo que ele queria? Não, mas ele enfrentava com alegria aquele momento. Ele não deixava aquela situação acabar com o dia dele. Ele não deixava aquela situação acabar com a alegria dele. Falou, estou passando por prova, estou, mas eu vou passar por prova dando glória a Deus. Não é o emprego que eu queria, não é o emprego que eu desejava, mas enquanto eu estiver nele, eu vou servir da melhor forma. Enquanto eu estiver nele, eu vou fazer o meu melhor. Baixo fundo. Está entendendo? Talvez você não esteja morando na casa que você desejaria. Talvez você não esteja no emprego que você gostaria. Talvez você não more no bairro que você gostaria de ter. Talvez até mesmo o seu casamento não seja o casamento que você gostaria de ter. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Enfrenta da melhor maneira. Passe com o seu melhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Presta atenção. Deus, Ele tem um lugar preparado para te colocar, para você estar, que vai servir de crescimento e amadurecimento para você, para a sua vida e para que você possa fazer a obra dele. Quem era Neemias? Era o copeiro. Quem ele ia ser? O governador de Israel. Não era isso? Deus já sabia que ele ia ser governador? Deus sabia. Ele sabia? Não sabia. Deus precisava o quê? Que ele aprendesse o quê? A governar. Qual foi o emprego que Deus deu para ele? Qual seria um emprego bom para ele? Estar perto de alguém que governa. Então Deus falou assim, eu vou te colocar bem pertinho. O emprego não é o melhor não, você não vai ganhar o melhor salário não, mas ali na onde que eu vou te colocar, você vai receber e você vai aprender as instruções necessárias para aquilo que eu vou levar você lá na frente para realizar na sua vida e na vida de outras pessoas. Não reclame da onde que Deus te colocou. Ele precisava aprender a governar. Deus falou, eu na minha humanidade, eu acho que Deus pensou assim. Lógico que ele não pensou, né, meu filho? Ele já sabia. Onde que eu coloco? Eu vou precisar de um governador. Você está entendendo que você faz? Você está inserido num plano maior. Não é a sua vida que é maior, é o plano de Deus. Eu vou precisar de um governador lá na frente. Quem eu vou escolher? Eu vou escolher esse Neemias aí. Ele vai precisar aprender a governar. Ele vai precisar aprender a ser firme. Porque se o cara não for firme sendo rei, meu filho, todo papel de liderança é necessário ter firmeza. Não, onde que eu vou pôr ele? Eu preciso. Eu já sei. Vai ser copeiro do rei. Não é um cargo de glamour. Tem? Qual é o glamour? Quem que você é? Eu sou o copeiro do rei. O copeiro do rei. Meu filho, o copeiro do rei era aquele que bebia o vinho, para caso se o vinho não tivesse envenenado, não matasse o rei. Se abrisse vaga para copeiro do rei, ninguém entregava currículo, meu irmão. Fernando, eu tenho uma vaga aqui para você, filha. Você vai ser a copeira do rei. Eu não, Deus me livre. Tem para padeiro não? Não tem para carpinteiro não? Tem para ilustrador de trono, tirar pó do trono? Eu faço qualquer coisa, mas copeiro eu não quero, porque a qualquer momento você poderia morrer. Mas era um emprego que Deus deu para ele. Eu imagino ele todo dia quando o galo cantava e o sol nascia. Meu Deus do céu, dá livramento. A oração de Neemias todo dia. Vai na frente, Senhor. Não deixa ninguém pôr veneno naquele vinho, não. Ô Senhor, me leva e me traz em segurança. Eu não quero morrer aqui não, Pai. A oração pelo emprego que o varão fazia. Ele não percebia. Ele não sabia.
ele não tinha um entendimento, mas aquele emprego que era difícil para ele, estava servindo de ensinamento para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, porque Deus tinha um plano maior para a vida dele. Eu vou falar uma coisa para você: o lugar que você está é só um lugar que Deus está usando para te preparar para aquilo que ainda está por vir. Muitas vezes nós desprezamos, irmão. Nós desprezamos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus, a forma como que Deus age em nossas vidas. Por quê? Porque nós temos um ideal. Nós já temos uma ideia pré-concebida de como que as coisas devem acontecer. Só que nós não entendemos que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, Ele sempre vai ter um plano superior ao meu. Porque mais altos são os pensamentos de Deus do que são os meus. E outra, a partir do momento que você entrega a tua vida a Deus, você passa a servi-lo. Você está à disposição do reino para a obra de Deus. Você está à disposição de Deus para aquilo que Ele tem para fazer. E aí, ele entra na presença do rei. Você vai continuar lendo, você vai perceber que o rei olha para ele e fala assim, até o rei já conhecia Neemias. Fala assim: por que você está triste? O que está acontecendo com você? Você nunca teve triste aqui. Ó, será que era um cara animado? E aí o rei pergunta: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele vai contar. O verso de número 4 ele vai contar. Ele vai começar a contar. Ele falou: rei, eu recebi notícias que o povo tal. Eu queria ir lá. E aí, meu irmão, ele recebe o quê? Uma autorização do rei, uma carta escrita, para que ele pudesse ir até lá e reconstruir os muros. Aí ele vai. Só que quando ele vai, as coisas não é tão fácil assim, tão simples assim. Presta atenção, ele chega. Olha o que está escrito aí, olha aí na sua Bíblia aí. O capítulo de número 2, o verso de número 11. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Aí o 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração para fazer. E aqui eles vão fazer uma expedição pela cidade para ver o que está acontecendo. Presta atenção, a primeira coisa que eu aprendo nesse versículo: ninguém faz nada sozinho. Você viu o que ele falou? Eu e poucos homens. Era pouco, mas tinha alguém com ele. Não era muitos, mas tinha alguém ajudando. Presta atenção, você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Isso é um engano. Eu sou pastor aqui da igreja, eu não consigo fazer nada sozinho. Como que eu vou fazer um culto sozinho? Se não tiver você para dar o glória, se não tiver a irmã que canta na hora do hino da harpa, se não tiver a irmã que passa salva, se não tiver alguém que dá glória, que dá aleluia, que traga um louvor, que traga uma palavra. Muitos simpatizam comigo, muitos simpatizam com a missionária Débora, muitos simpatizam com a missionária Cleusa, outros simpatizam com outra coisa, um vem pelo louvor, outro vem pela palavra. Você está percebendo como que é um aglomerado de pessoas que faz? Nunca deixa isso subir no teu coração. Eu fiz sozinho. Você não fez sozinho, você não vai em canto nenhum sozinho. Para você estar aqui foi necessário que alguém fizesse essa roupa. E se ninguém fizesse a roupa, como você ia sair de casa? Para você estar aqui agora foi necessário que alguém fizesse essa cadeira que você está sentado. É muita gente, irmão. Só que presta atenção, ele fala o quê? Que com ele estava poucos. Presta atenção, meu irmão. Muitas vezes nós também achamos que precisa de uma multidão de gente
para fazer uma grande obra. Lembra que nós lemos no começo? Estou em uma grande obra, mas porém que estava sendo feito por poucas pessoas. Não é a quantidade que garante a qualidade e o êxito, mas sim a qualidade. Não adianta você ter 1000 amigos que na hora que você precisa ele nunca está do teu lado. Não adianta você ter 3 milhões de seguidores no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, sendo que quando você precisa de um abraço, sendo que quando você precisa de alguém para te ajudar, seja lá qual for a área ou o momento da tua vida, não tem ninguém. Amigos, pessoas que caminham com você, sempre vão ser poucos. Pessoas que vão à guerra com você, sempre vão ser a minoria. Eu te provo isso na Bíblia. Lembra de Gideão? Uma multidão, meu irmão. A primeira coisa que Deus falou assim, ó: manda que os frouxos e os covardes voltem. Por quê? Porque o frouxo e o covarde, ele te desanima. É verdade, né, Bruno? Imagina, ô Paulo, fala assim: olha, eu estou pensando em fazer tal coisa ali, vamos lá, vai dar certo, vamos enfrentar aquela multidão ali. Se tem um covarde do seu lado, fala: é melhor a gente ver esse negócio direito, Paulo. Tem certeza? Eu acho que não vai dar não, hein? Por quê? Porque ele está com medo do que está por vir. Agora o valente não. Bora. Você vai por onde? Vai pela direita, eu vou pela esquerda, vamos. Então a primeira coisa que Deus vai tirar da tua vida é aqueles que querem te colocar desânimo na tua caminhada. Rejeite covardes na tua vida. Nem Deus gosta deles, meu irmão. Nem Deus. Porque Deus gosta de gente valente. Deus não gosta de gente covarde não. Porque para passar pelas provas que passa, meu irmão, tem que ser valente. A segunda coisa que Deus faz é o quê? Ele tira os covardes, tira, né, os medrosos. Aí ele vai, fala assim: peraí, vamos ver agora, vamos separar aqueles que são vigilantes dos que não são. E aí o que acontece? Falou assim: os que enfiar a cabeça dentro da água para beber água, você já tira fora. Agora aquele que trazer a mão à boca, você deixa, porque esses vão com você para a guerra. Tem pessoas que elas são valentes, são guerreiras, mas não vigia no que fala, no que faz, nem onde vai. Então preste atenção, tem que ser pessoas prudentes para caminhar com você. Porque não adianta só enfrentar lutas, porque se ela não tiver prudência, ela põe tudo a perder. Ela joga tudo por água abaixo. Eu já tive obreiros que eram pessoas valentes, pessoas que davam para contar para tudo, mas não tinham prudência nenhuma, irmão. No que fazia, nem como vivia, do que falava, de como agia, não tinha prudência nenhuma. Então não serve. E aí ficou quantos? 300. Imagina, 38 milhões. Ficou 38 mil, perdão. Ficou 300. Quem é que vai para uma guerra com 300? São poucos. Sempre são poucos os que vão para a guerra com você. Sempre. É teu pai, é tua mãe, é a tua esposa, é um amigo próximo. Aquele monte de gente que a gente vê no Facebook, que nós temos lá de amizade, não é amizade. São conhecidos, não são pessoas que vão enfrentar guerras com você. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que, o que ele fala? Eu não contei para ninguém aquilo que o Senhor meu Deus colocou no meu coração. Ei, presta atenção no que você fala, com quem você fala. Tem coisa que não é para você contar para ninguém, irmão. Tem coisa que Deus coloca no teu coração, irmã Márcia, que é para você ficar com ela no teu coração. Não é para sair falando, não é para sair comentando. Imagina, Neemias não chegou lá assim: vem cá pessoal, reúne aqui que eu vou falar o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso aqui, aquilo dali, aquilo lá, aquilo lá. Não contou para ninguém. Deus já tinha colocado no coração dele, e ele sabia que era de Deus e que ia dar certo. Para de contar os seus planos para os outros, irmão.
Para de contar os planos de Deus na sua vida para os outros. Para de anunciar para todo mundo aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida e através da sua vida. Eu aprendi isso. Muitas vezes eu contava para as pessoas aquilo que Deus tinha me prometido que ia fazer, e as pessoas ficavam olhando para mim assim, como se eu estivesse me achando, como se eu fosse melhor do que elas. Só que eu, na minha inocência, não estava falando para que eles pudessem se alegrar comigo, e eu não sabia que aquelas pessoas que estavam ao meu lado eram invejosas. Não conte para ninguém. Deus te fez uma promessa, Deus colocou algo no teu coração, fique quieto. Fica quieta. Conte apenas para o seu marido, para a sua esposa. Não fica falando. Ah, mas é meu melhor amigo. Mas não importa. Deus falou para você falar? Não. É uma das regras que nós temos quando nós somos obreiros. Quando nós vamos orar na casa de alguém. Sabe qual que é? Nem tudo que Deus te mostrar lá é para você falar. É regra. Quem faz obra no lar sabe. Porque, meu irmão, quando a gente chega lá, faz assim, ó, Deus abre o leque. Mostra coisa que nós nem quer ver, Deus mostra. Só que nem tudo é para você falar. Tem coisa que é para você orar. Tem coisa que é para você meditar. Outro dia mesmo, eu e a missionária Débora, nós fomos fazer uma oração em um escritório lá em Guarulhos, que uma pessoa pediu para nós. Ela achou que o problema era no escritório, só que não era. Mas enfim, Deus me mostrou algo na vida dela. E eu falei assim para ela, eu ia falar, eu falei assim, Deus me mostrou algo, só que eu não vou falar. Ela falou, fala. Só que ela já sabia, eu falei, eu não vou falar. Era algo sério. Por que que eu não falei? Ela já sabia por que que eu não falei. Porque ia constranger ela. Ia constranger a moça. Só estávamos nós três, mas ela ia sentir constrangida, porque era algo sério. Está entendendo? Tem coisa que não é para você falar, irmão. Tem coisa que Deus te mostra, que é para ficar entre você e Ele. Tem coisa que Deus falou para você fazer, que não é para você falar para ninguém. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai caçoar da tua cara. Ela vai tirar um barato da tua cara. Você quer ver uma coisa? Uma vez uma pessoa me ligou e falou assim, você quer fazer um curso tal, tal e tal? Era um curso de teologia, dado por uma grande igreja. E eu falei, quero. Oh, maravilha. Eu quero. Pode colocar meu nome aí, manda o boleto para mim, que eu vou fazer. Eles mandavam o material, você estudava, fazia as provas. E aí, quando eu terminei de falar, que eu desliguei o telefone, tia, Deus falou comigo assim, não é para você fazer o curso, liga lá e cancela. Eu falei, meu misericórdia. Curso de teologia, irmão. Deus falou comigo, eu falei, e agora? Eu falei, isso não é coisa da minha, isso é coisa da minha cabeça, não foi Deus que está mandando eu cancelar esse curso, não. Por que Deus não vai querer que eu faça esse curso? Eu ia pagar acho que em 6 vezes. E aí, Deus foi falando comigo, eu falei, eu vou ter que ligar lá. Aí liguei, né? A mulher me atendeu, a mesma mulher que me vendeu, ela me atendeu. Eu falei, olha, eu na minha inocência, achando que ela era crente, ou eu que era besta demais, falei para ela, então, eu vou cancelar o curso, né? Eu quero cancelar o curso. Ela, mas por que você vai cancelar o curso? Aí eu falei para ela, Deus mandou eu cancelar. Ela deu risada, irmão. Ela falou, então quer dizer que Deus não quer que você estude, irmão? Que Deus é esse, irmão, que não quer que você estude? Quer que você fique ignorante? Eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus falou assim para mim, eu não te falei para você falar qual era o motivo do cancelamento, só falei para te cancelar, foi você que foi contar para ela. Irmão, tem coisa, ô Bruno, que Deus vai falar para você fazer, que se você contar para outra pessoa, ela não vai entender. Ela vai zombar da tua cara. Eu trabalhava na Uber, todo mundo sabe, eu estava com um carro, pagava a garagem. Deus falou comigo assim, tira o carro da garagem e deixa dormir na porta da tua casa. Falei com a minha mãe e com a Débora, eu falei, Deus falou para me deixar eu dormir o carro aí, ela já conhece, deixa dormir aí.
Comecei a deixar dormir o carro aí, meu irmão. Tinha vez, por Deus, eu já contei isso aqui. Eu subia, deixava a chave dentro do carro, na ignição, janela aberta, ia lá pra cima, fazia minhas coisas, eu dormia às vezes. Mas eu falei, vou sair com o carro. Cadê a chave do carro? Procurava, falei, gente, será que tá lá no carro? Descia, estava dentro do carro, e Deus falou assim para mim, você está entendendo que não é cadeado que guarda o teu carro? Sou eu que guardo? Eu estou falando para você fazer isso? Não, eu estou falando que Deus falou comigo. Era uma experiência que eu precisava ter. Porque muitas vezes a gente acha que é o seguro, acha que é o alarme, acha que é a garagem que é boa. Não, é Deus. Porque em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Aí se eu falo isso para alguém, olha, Deus mandou tirar o carro da garagem e guardar aqui, deixar aqui. Você acha o que a pessoa vai falar? Isso aí é louco, virou fanático. Está entendendo, irmão? Tem coisa que é você e Deus. É você e o Senhor. Não adianta você querer contar que muitas vezes você ainda vai sofrer por isso, porque a pessoa ainda vai zombar com a tua cara. Vai falar que você ficou louco, que você não entende nada, que aquilo que você está fazendo é errado. Então, fique atento. O que Deus colocou no teu coração, não sai contando. Isso é só um pequeno exemplo. Pode vir inveja, pode vir ganância, a pessoa pode querer te desanimar, uma porção de coisas. Amém? E aí ele começa a construção do muro, Neemias. Se você olhar no capítulo de número 4, vai falar que Sanbalat e Tobias, eles ficam sabendo que eles estão reconstruindo o muro. E aí, olha o que eles falam no verso de número 2. E falou na presença do seu irmão dos exércitos de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificará? Acabará-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Olha o 7, e aí eu vou entrar no que eu quero dizer. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios e os amonitas e os adonitas, que tanto ia se crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rolturas se começavam a tapar, riram-se sobre modo. Ou seja, eles ficaram sabendo que Neemias e aqueles poucos homens estavam reconstruindo os muros. Eles começaram a rir. Eles não acreditaram naquilo que estava acontecendo, não acreditaram que eles eram capazes de realizar aquela tamanha obra. E pode se preparar na sua vida, que sempre vai ser assim. Todas as vezes que você se levantar para fazer algo grande, seja tanto na tua vida ou na obra de Deus, vai ter alguém que vai desacreditar, vai olhar para você e vai rir, vai falar assim: o quê? O pastor Peterson? Imagina, você não vai chegar a lugar nenhum não. As pessoas não vão acreditar, irmão. Por quê? Porque as pessoas te olham como inferior. As pessoas te olham como incapaz, como um pobre coitado. Todo mundo pode prosperar, menos você. Todo mundo pode chegar, menos você. Meu irmão, eu lembro quando eu fui pregar, foi a primeira vez que eu vi a Débora. Eu fui pregar. Uma amiga minha me convidou para ir numa igreja que o pastor estava abrindo. Ela falou assim, ó, ela já congregava comigo muitos anos. Ela falou: eu sei que você prega, vamos lá pregar, para dar uma força para ele. Eu fui lá para ajudar ele. Falei, vamos. Eu estava até assim, eu estava com uma camisa preta e uma calça jeans. Cheguei lá, eu e essa minha cara, sentei. E naquele dia, meu irmão, eu dei lugar, filho. O negócio, o mistério foi na terra. O céu desceu depois de um tempo. Ele mesmo falou assim: quando você chegou na igreja, que eu olhei para você, eu não tenho nada para você. Eu falei: misericórdia, será que vai sair alguma coisa daí? Ele falou para mim, não foi, Débora? Eu não sei se você estava nesse dia que ele falou para mim, mas ele falou para mim. Eu falei: pois é, né? Agora está até me convidando para vir aqui te ajudar. Pagava minha passagem de volta, irmão e Márcia, para me poder fazer a obra lá com ele. Nós pegou a igreja, não tinha ninguém. 2 meses na nossa mão, nós entregou a igreja cheia. Foi nem 2 meses, né, mãe? 1 mês, a igreja cheia.
pessoas olham para você, meu irmão. Ah, não tem faculdade? Vai para canto nenhum. Ah, não tem carro? Não tem casa? Não tem um bom dinheiro? Não anda de roupa de grife? Não passeia para canto nenhum? Isso aí não é um qualquer. Ei, presta atenção. Não se abale por aquilo que as pessoas acham de você, porque quem te chamou foi Deus. Deus não te chamou por aquilo que as pessoas acham de você. Deus te chamou por aquilo que você é e aquilo que Ele vai fazer. Se eu fosse desanimar, meu irmão, por causa de palavras contrárias, por pessoas rirem de mim e acharem que eu não fosse capaz de realizar, você não sabe não, meu irmão, minha trajetória, como foi a minha vida inteira, não, é de superação. Se tem uma palavra que eu sei bem na minha vida, é superação, é superar o momento. Supere o momento. A obra é grande, é muito trabalho. Imagina, reconstruir uma cidade, irmão, com pouca gente. É difícil, é complicado, mas eu vou te falar uma coisa: se Deus te colocou nesse lugar, se Deus te colocou nessa posição, é porque Ele sabe que você pode suportar as provações, o falatório, as injúrias. Deus sabe que você vai até o final e Ele vai garantir tudo aquilo que é necessário para você concluir. Essa obra não vai parar pela metade, a não ser que você desista, a não ser que você pare. Porque se você falar assim, eu vou construir uma família, vai ter gente que vai rir. Lembra que eu falei para você? Eu tenho muitas histórias, filho. Eu passo por prova que eu vou te falar uma coisa. É só Jesus na minha vida. Eu falo para o povo, quando minha bênção vir, é bênção mesmo. As pessoas olham para minha cara assim, me veem uma aparência jovial, mas eu vou te falar, eu já passei por coisa que é só Jesus. Quando eu fui casar com a missionária Débora, filho, as pessoas riram na nossa cara, riram, literalmente. Riram. Falou assim, você vai casar como, pô? Você não tem nada. Vai casar o quê? Não tem nada, o que você tem? Desse jeito, o que você tem? Por Deus, com essas palavras, o que vocês têm? Você não tem nada, você não tem nenhum fogão. Pessoas falam para Débora assim, você não tem nem panela, como que você vai casar? Deus falou assim, ó, pode marcar o casamento. Em janeiro agora fez 4 anos que eu estou casado, e Deus me deu tudo, e ainda hoje usa aqueles que riram lá atrás para me abençoar. Não desista não. Não desista por causa de pessoas que não acreditam no seu chamado. Não desista porque as pessoas não acreditam no teu sonho, que não acreditam no seu casamento, que não acreditam na tua empresa, que não acreditam na tua família, que não acreditam que não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo não. Não desanima não. O momento era de luta. Era de luta. E muita luta. Olha. Perdão. O verso de número 17. Olha o que o verso de número 17 diz no capítulo 4. Os que edificavam um muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha a sua espada. O que ele quer dizer aqui? O momento era tenso. Nós estávamos preparados para o que der e viesse, mas ninguém ia parar. Nós estávamos dispostos a ir para as vias de fatos, mas nós não iríamos parar. Você está entendendo? Você tem que estar disposto a enfrentar toda e qualquer situação. Não vou parar não. Não vou desanimar não. Eu não aceito. Tá difícil, tá complicado, são poucos recursos, a mão de obra é pouca, tem muita gente querendo me derrubar, mas foi aqui que Deus me levantou, é aqui que eu vou ficar. Fica na posição, aguenta a provação, aguenta a luta, aguenta o levante do inimigo.
Aguenta os outros zombando da tua cara. E o que foi? Agora você vai ser crente? Você acha que você é o primeiro a passar por isso? Claro que não. Muita gente já passou por isso, irmão. E agora você vai para a igreja, virou crente? Sim, virei. E aí? Quando eu não era muito convertido mesmo. Mesmo, e aí? Daí? É de tua conta? Vai cuidar da tua vida. Eu falava, irmão. Daqui 3 meses volta. Ui, já faz 11 anos já. Graças a Deus. Vai fazer 12 anos agora, dia 3 de abril que eu me batizei. Já caí, já tropecei, já levantei, já caí de novo. E eles estão lá, caio, mas daqui eu não saio não. Peco, mas daqui eu não saio não, meu irmão. Porque eu estou numa grande obra. Eu estou numa grande obra. Se você parar agora, outros vão continuar no teu lugar. Porque a obra continua. Você acha que Jerusalém ia deixar de ser reconstruída porque Neemias ficou chorando por causa que Sanbalat e Tobias queria derrubar ele? Imagina Neemias chegando lá, Senhor, por que você desistiu, Neemias? Sanbalat e Tobias, pai, estava rindo de mim. Não vou mais não. Meu filho, você está por fora. Deus vai falar para você, meu filho, eu também fui 39 chibatadas na cruz por você. Eu também fui tapa no rosto por você. E você vai parar porque estão falando de você? Estão falando da tua roupa? Estão rindo de você? Estão falando que você agora é crentezinho? É por isso que você quer parar? É por isso que você não quer mais prosseguir? Estão rindo da tua esposa? Estão rindo do teu esposo? E você não quer mais ir? Para não, filho. Para não, porque Deus já está preparando a tua vitória. Não para não, porque tem vitória. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar e você vai ser arrebatado. Não para não. Não para não, porque Ele vem. Ele vem, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos pregando a cruz. Ele vem. Não para não, porque a hora é chegada. Não desiste não, porque quem ri de você agora, não vai nem ver quando você for arrebatado, porque vai ser num piscar de olho. Quando a trombeta tocar, Ele vai te chamar e você vai se encontrar com Ele. Não para não, porque os planos de Deus são bem maiores. Vamos se colocar de pé, se coloque de pé.